Paz e graça, povo de Deus. Jesus abençoe a vida dos meus irmãos nesta noite. Estou com a Bíblia aberta aqui em Gênesis 19, aonde a palavra do Senhor diz assim: Chegou-se Abraão, dizendo: Destruirá também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirá também? Não poupará o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faça tal coisas, que antes o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Seja, não faria justiça ao juízo de toda a terra? Glória a Deus, glória a Deus. Aqui, meus irmãos, aquela passagem, né, de Abraão, né? Abraão fazendo várias perguntas ao Senhor, né? Por causa do seu sobrinho Ló, que Ló vivia, né, com Abraão nas terras, nas tendas. E o Senhor fez com que os dois se separassem, cada um fosse para o seu lugar, escolhesse um lugar determinado para ir. O Senhor direcionou a Abraão uma certa cidade e Ló escolheu, né, a Campinas, lá no Sodoma. Que entre eles já estava, entre os pastores dele, já estava havendo briga, né, por causa das terras, um dos outros. Então o Senhor fez com que, né, Abraão se separasse de Ló. E Ló escolheu, né, aquela cidade para ir viver com a família, com a esposa, com as duas filhas, porque lá ele achava que lá era uma cidade de movimentada, uma cidade do negócio. Então ele achou que indo para lá ele ia ter as coisas dele, né? Então, quando Ló estava naquela cidade, Abraão fez assim, né? O Senhor disse que ia destruir aquela cidade. E Abraão fez várias perguntas ao Senhor. Ficou fazendo ali várias perguntas, né? Se tivesse um justo naquela cidade, se tivesse 50 justos, se o Senhor pouparia, né, a vida deles. E foi fazendo, só faltou Abraão perguntar assim: Senhor, o Senhor pode salvar o meu sobrinho Ló? Porque Abraão fez tantas perguntas ao Senhor, e o Senhor sempre repetindo, dizendo que ele salvaria, se tivesse 50 justos, ele salvaria, pouparia aquele justo, do meio do ímpio. Se tivesse 30, ele pouparia aqueles 30 do meio, né, dos ímpios, o justo. Mas no final de tudo, o Senhor disse que ia destruir aquela cidade, né? E naquela cidade, Sodoma e Gomorra, era uma cidade pervertida, que era muita prostituição, tudo de errado tinha naquela cidade. Então, quando o Senhor resolveu destruir aquela cidade, né? Deus teve piedade, né, de Ló, que estava lá, por causa de Abraão, por causa da promessa de Abraão, que Ló fazia parte, que era sobrinho de Abraão. Então, o Senhor enviou 2 anjos para lá, para a casa de Ló, né? Nessa ida desses anjos, esses 2 anjos hospedaram, dormiram lá, né, uma noite na casa de Ló, para no dia seguinte salvar Ló daquela cidade que ia ser destruída. As pessoas, Ló fez um banquete, hospedou os anjos lá. As pessoas brigavam, batiam na porta, querendo saber quem eram aqueles 2 homens que estavam na casa de Ló, porque a cidade, por ser uma cidade pervertida, de tantas coisas erradas, eles estranharam, né, o comportamento daqueles 2 homens que foram para a casa de Ló, e aí ficaram querendo saber. E os 2 anjos tiveram uma conversa com Ló, falou que ele ouviu, que o Senhor ouviu, né, o clamor de Ló, quando Ló estava falando, pedindo a Deus. E os 2 anjos ficaram, hospedaram na casa de Ló. Ló fez um banquete. E aí os anjos disseram para Ló que no dia seguinte eles iam sair bem cedinho, ia pegar a família e sair daquela cidade, porque aquela cidade ia ser destruída. Quando chegou no dia seguinte,
Ló ainda questionou, né, os anjos por causa das duas filhas, que se os genros quisessem, porque as filhas, ele queria casar as filhas e tal, mas o genro não quis acompanhar. Então, quando chegou no dia seguinte, os dois anjos pegaram, botaram Ló na frente, a esposa e as duas filhas, né? E saíram muito depressa. O Senhor determinou a cidade para eles ficar depois que saísse dali. E a ordem do Senhor era que eles continuassem andando. As ordens dos anjos para ele era que eles continuassem andando. Andando sem olhar para trás. Ah, meus irmãos, é o que leva à desobediência, né? Do servo de Deus, quando desobedece, né? Uma ordem do Senhor. Aqui Ló foi obediente, Ló e as filhas foram obedientes aos anjos, né? As ordens dos anjos, porque o Senhor determinou. E aí saíram naquela cidade sendo destruída. O Senhor acabou com tudo ali naquela cidade. Houve uma destruição total e eles andavam sem parar. E o Senhor disse, os anjos disseram a Ló, continue andando, não olhe para trás. E a palavra que foi para a esposa de Ló, né, para a família, que não olhasse para trás. E justamente a esposa de Ló, a primeira coisa que ela fez foi olhar para trás. E ali ela se tornou, né, aquela estátua de sal. Então, assim, né, a desobediência quando a gente serve a Deus. O que é que leva a nós, servo de Deus, à desobediência? Pagamos o preço, sim, quando a gente é desobediente a Deus, a uma ordem do Senhor, quando a gente não obedece, a gente sofre sim as consequências. As consequências da mulher de Ló, infelizmente ela ficou lá parada, como uma estátua de sal. Ela poderia muito bem continuar a caminhada dela, como as filhas e o marido, mas ela voltou e olhou para trás. O que é que ela esperava? Ela não queria deixar aquele lugar, ela estava se apegando àquelas maravilhas que ali supostamente tinha, porque ela gostava daquela vida que ela estava ali, mas Ló não. Ló não se adaptou com aquela cidade, muita coisa errada, muita prostituição, mas a mulher de Ló, ela não quis desapegar daquelas coisas que ela se maravilhava, né? Com tudo que ela vivia ali. Então, quando o anjo deu uma ordem que não era para olhar para trás, é porque sabia que o que ficou para trás ficou. Não tinha mais que se preocupar com aquilo que viveu lá atrás. Aqui o que é que o Senhor nos ensina, né? Servindo a Deus. O Senhor, ele é pelo justo, né? Se no meio dos errados, aqui é o que o Senhor nos ensina, se no meio dos erros, né, dos ímpios, tem um justo, o Senhor vai recolher, o Senhor vai trazer para ele, o Senhor vai salvar, né? Porque ali o Senhor vê que tem salvação para aquele justo. E no meio daquela cidade toda, as únicas pessoas que eram justas, pelo que a palavra fala aqui, era a família de Ló. Porque foi os únicos que se salvaram. O resto foram todo destruído, família, cidade, foi uma cidade inteira destruída pelo Senhor. Tanto que a palavra aqui diz que subia uma fumaça como se fosse uma fornalha. A fumaça era tão grande que era tipo aquela nuvem de fumaça cobrindo a cidade toda, que era como se fosse uma fornalha. Então a cidade ficou em chamas, né? A cidade foi destruída pelas mãos do Senhor. Aonde tinha erro, tinha prostituição, tinha pecado, tudo de ruim que você imaginar. Ali não tinha ninguém que poderia se salvar, né? Porque eles não queriam Deus, eles só queriam queria ser pervertido, só queria fazer coisas erradas, era o que eles gostavam de fazer. Infelizmente foi essa cidade que Ló escolheu, mas no meio daquelas pessoas erradas, que pecava, se prostituía, tinha um justo, que o Senhor não deixou para trás, que o Senhor foi lá por causa de Abraão,
o Senhor foi lá, deu ordem aos 2 anjos e buscou Ló de lá. Então o Senhor salvou, né, a vida de Ló. Ele poupou a vida de Ló daquela destruição daquela cidade. Mas a mulher dele desobedeceu, ela gostava daquela situação, ela se apegou àquela vida que ela viveu ali, ela não queria deixar aquela vida ali, e ela veio mesmo porque o marido veio, mas pelo gosto dela, ela ficaria lá. Então, quando ela olhou para trás, era porque ela não queria deixar nada daquilo, né, para trás, era que ela queria estar lá. Mas quando ela olhou, simplesmente ela virou uma estátua de sal, porque a ordem do Senhor não era olhar para trás. Porque, meus irmãos, aqui o que eu entendo da palavra, o que a palavra está dizendo para nós, que a partir do momento que a gente entrega a nossa vida a Deus, que estamos servindo a Deus, tem coisas que a gente nas nossas vidas que ficou para trás. Não temos que ficar nos apegando com aquilo que já foi, com aquilo que já passou. Não somos uma nova criatura. A gente vive uma vida com Cristo, é uma vida com Cristo. Não temos que se apegar a essas coisas do mundo, essas coisas do passado, coisas que a gente já viveu e achou que era bom. Não. Temos que deixar para trás. Tem coisas das nossas vidas, antes da gente se converter, que o Senhor permite que a gente fala por causa de testemunho, para que o nome deles venha a ser glorificado. Mas tem coisas que a gente não é para ter mais saudade. Não é coisas para a gente ficar relembrando como se estivesse sentindo falta daquilo. O que passou nas nossas vidas, o que ficou para trás, ficou. Não importa mais. Foi pecado, foi erro, foi prostituição, seja lá o que for de errado. Temos que abandonar, deixar para trás, seguir em frente com Jesus. Porque com Jesus temos uma nova vida e uma nova caminhada. Para que ficarmos relembrando do passado, de coisas erradas que a gente fez, como se aquilo fosse lindo, como se aquilo fosse bonito? Deus nos libertou, Deus nos tirou do poço de lamaçal. Vamos seguir a vida com Jesus. Vamos fazer as coisas para agradar a Deus. Coisas das nossas vidas que ficaram para trás, que a gente fez, tem coisas que vai ser para contar testemunho, para glorificar o nome de Deus. Porque o Senhor nos resgatou, né? Tirou do poço de lamaçal, das coisas erradas, de algo que a gente fazia, que a gente achava que a gente nunca ia se libertar daquilo. Mas aí ficar com saudade de coisas que a gente viveu, que fez, não, está repreendido. Temos uma vida nova, somos nova criatura, temos uma vida com Cristo. E quando o Senhor nos dá uma ordem, temos que obedecer. Se o Senhor falar, não olhe para trás, siga teu caminho, siga o caminho comigo, é com Jesus que temos que seguir, é com Jesus que temos que caminhar. Nada de olhar para trás, nada de ficar lembrando do passado. Às vezes as pessoas, ela olha, né, meus irmãos, para um servo de Deus, que conheceu o servo de Deus antes de se converter. E às vezes ela olha e às vezes ela fica julgando, achando que ele não é aquele servo de Deus, fica lembrando das coisas que ele fez de errado, acusando, apontando. Não sabe que Jesus transforma, não sabe que Jesus liberta, porque fica olhando ele como ímpio do passado. Ele não é mais ímpio, ele é uma nova criatura, sabe? Ele está nos caminhos do Senhor. O que ele fez de errado foi apagado, não importa mais, ficou para trás. Você tem que olhar para ele como uma nova criatura de Deus. Não é como o ímpio que fez errado lá atrás, que pecou. Esqueça aquilo que ele fez lá atrás. Ele é uma nova criatura, ele é convertido, ele está nos caminhos do Senhor. O passado dele não pertence mais, nem a ele mesmo, quanto mais a nós ficar lembrando de algo que a gente já fez no passado, como se aquilo fosse bom, bonito, e muitas vezes até condena, achando que ele não é servo, que ele continua sendo o mesmo. Mas Jesus muda, viu? Jesus transforma, Jesus liberta. É só não olhar para trás. É só seguir os mandamentos do Senhor. É só obedecer. Porque quem obedece não retrocede. Quem obedece
não se desvia. Quem obedece, quem está firme com Jesus, é uma nova criatura. E é o caminho do Senhor que devemos andar. Porque muitas vezes as pessoas ela olham para outras como se ela ainda fosse aquela lá de trás. Todos nós, meus irmãos, antes de se converter, a gente fez algo de errado. Todos nós erramos, todos nós pecamos. Quem nunca fez? Quem nunca errou quando era ímpio, né? Quantas coisas erradas a gente, quando era ímpio, fez. Mas a partir do momento que você se converte ao Senhor, tá sobre a direção de Deus, sobre a obediência dele, aquele passado não te pertence mais. Foi apagado por Jesus. É só você não praticar mais. E muitas vezes as pessoas olham para outra e ficam aí achando, acusando a ela ainda como ela era antes, o que ela fazia de errado antes. Eu te pergunto, você que olha para um servo de Deus e fica apontando os erros dele de quando ele era ímpio, você também nunca errou quando era ímpio? O que foi que você fez quando você era ímpio? Você fez muitas coisas erradas. Você fez coisas que diante dos seus olhos você não ia ser liberto, mas Jesus te resgatou. Não esqueça disso. Quando você olhar para o irmão teu, que hoje é liberto, que hoje é transformado pelo Senhor, e você sabe de algo que ele fez no passado, não fique olhando ele como ele era antigamente. Porque você também já errou e mesmo assim o Senhor te libertou. Mesmo assim o Senhor te resgatou. Por que tu olha para teu irmão, ele é servo de Deus e fica achando que ele era como era antigamente, como se ainda ele estivesse pecando? E a palavra de Deus aqui é bem clara. É uma reflexão para nós, servo de Deus. Porque quando o Senhor dá uma ordem a gente tem que obedecer. Quando Deus fala algo, a gente tem que ser obediente a Ele. Porque a gente paga, né? A gente sofre as consequências. Para uns é de um jeito, para uns serve é de outro. Deus tem as maneiras para trabalhar, para punir, para cobrar cada um que Ele vê, dependendo do que faz. Aqui a mulher de Ló, foi a desobediência dela, porque os anjos falou, não olhe para trás. E ela, por não querer deixar aquilo que ela vivia lá no Sodoma e Gomorra, as coisas que ela vivia, fazia à vontade, sem restrição, vivia como ela queria, e ela pagou o preço, ficando lá parada como uma estátua de sal. O servo de Deus, ele tem que andar na obediência para que ele não pague o preço. Você é servo de Deus, você não tem que ficar fazendo as mesmas coisas quando você era ímpio, não. Você é um servo, se põe na posição de Deus. O que você fazia, você não pode fazer mais. Você tem que andar alinhado no Senhor. Você não se converteu, tá com saudade de quê? Do que passou, do que viveu? Não, você é nova criatura. Tem gente que serve a Deus e quer continuar vivendo a vida como se ela mandasse na vida dela, como se ela fizesse as coisas como ela quer. A partir do momento que você entregou sua vida ao Senhor, você vive sobre a direção dele, sobre as ordens dele. Então, se você deixar o Senhor te conduzir, o Senhor te levar, você não vai se perder. Se você obedecer à voz de Deus, andar na obediência com o Senhor, não tem como você desviar dos caminhos dele. Mas se você está servindo a Deus, está com vontade, com saudade de fazer coisas que quando você não servia a ele, você fazia, então você tem que se converter novamente, tem que se endireitar e se alinhar com o Senhor, porque senão o Senhor te pega, senão você vai pagar o preço. E muitas vezes o preço é doloroso. Muitos pagam com a morte por falta de obedecer. Tem uma situação que, através dessa palavra aqui, eu e minha família, a gente conhecia um irmão que o Senhor sempre falava com ele, né? Para ele não fazer determinadas coisas, ele servindo ao Senhor. O Senhor não queria que ele fizesse parceria com pessoas que o Senhor disse que não era para fazer. O Senhor sempre estava falando que não queria ele
com aquela determinada decisão que não era para ele tomar, porque a vida dele estava sob a direção de Deus. Deus sempre estava falando com ele, sempre estava falando com ele, e ele não obedeceu. Ele foi fazer parceria com pessoas que não eram do agrado de Deus. Ele queria coisas que não era o que Deus queria para ele no momento, e ele servia a Deus, mas ele queria passar por cima das ordens de Deus. Ele não obedeceu o que Deus falou. Então, o que foi que aconteceu? Por ele fazer parceria com uma pessoa que Deus não queria que ele fizesse, alguém veio e matou ele, deu vários tiros nele. Deus avisou antes, Deus permitiu, antes que ele se perdesse. Antes que se ele se perdesse, Deus permitiu a morte dele. Deus preferiu deixar acontecer para que ele não se perdesse, porque Deus já tinha visto lá na frente que ele ia se perder, porque ele já estava servindo ao Senhor, mas ele não estava obedecendo. Deus só falando, e ele não estava obedecendo. Então ele pagou com a vida. E aí você pergunta, mas ele não era servo de Deus? Por que Deus deixou que ele fosse morto com tanto tiro? Deus é mistério, meu irmão. Deus sabe o que faz. Foi dessa maneira, foi por permissão de Deus, porque Deus tinha avisado antes que não queria ele com determinada parceria. Porque o servo de Deus tem que saber aonde se colocar, tem que obedecer à voz de Deus. Quando Deus falar não faz, não faça. Quando Deus disser não vá, não vai. Tem que ser obediente, porque quando não obedece a Deus, paga com a vida. Uns Deus permite dessa forma, um Deus deixa na cama, outro Deus, é assim, Deus ele tem a maneira dele punir. Então ele é pai, ele sabe de todas as coisas. A gente não pode questionar, né, as coisas de Deus, porque a partir do momento que colocamos nossas vidas nas mãos de Deus, deixamos de servir ao inimigo, fazer a vontade do inimigo para servir a Deus, para depois estar com um pé dentro e outro fora, Deus pega, Deus deixa. Então a gente tem que obedecer. Infelizmente esse irmão morreu, mas Deus avisou antes. Deus avisou ele muitas vezes que não queria ele com determinada parceria, fazendo determinadas coisas. Ele queria coisa além daquilo que Deus queria para ele. Ele tinha desejos de ser muito rico e não era o que Deus queria para ele naquele momento. Deus tinha algo para ele, Deus tinha a poção para a vida dele, mas no tempo certo ele não soube esperar o tempo de Deus, ele não obedeceu e pagou com a própria vida. Porque o Senhor sabe, né, quando está na desobediência. E aqui nessa cidade tinha muita gente errada, muita gente praticando, né, a impunidade, muita gente na prostituição. Era uma cidade que não tinha lei, eles viviam de acordo com como eles queriam. Então Deus disse, peraí, ninguém quer obedecer, todo mundo quer fazer o que quer, mas tem um justo meu lá naquela cidade. Eu vou tirar ele de lá e vou acabar com tudo ali. Então, aonde, meu irmão, tiver um justo do Senhor, no meio de ímpio, no meio de coisas erradas, que um servo do Senhor ora pedindo a Deus para arrumar um jeito, um meio de tirar dali, Deus tira. Se a gente orar pela convenção de uma pessoa que está no meio de gente perdida, Deus trabalha. Tudo depende do desejo do teu coração, como tu fala com Deus. Aqui Abraão foi diante do Senhor. Abraão, se o Senhor fosse de se cansar ou de se irar com as falas de Abraão, Deus dava um grito de Abraão. Meu filho, o que é que você quer? Você quer pedir logo pelo seu sobrinho? Diga logo. Mas o Senhor foi paciente. O Senhor ouviu 1, 2, 3, 4 vezes, 5 vezes Abraão. Até Abraão chegar, até o Senhor perceber que o que Abraão queria era tirar Ló de lá, de Sodoma e Gomorra. Porque lá só o Senhor para entrar lá, só o Senhor para enviar os anjos dele lá,
para tirar Ló de lá. Porque se o Senhor não desse a ordem aos anjos dele para ir lá, tirar Ló de lá, Ló não tinha como sair. Eles não iam deixar Ló sair de lá, porque era uma cidade dominada pelo mal, pelas coisas erradas. Então, aonde tem um justo, meu irmão, Deus ele salva, ele pega, ele envia as provisões dele lá para tirar, ele envia o anjo dele lá, ele envia o socorro lá. Então, se você tem alguém que você vê que é justo, que está no meio de algo errado, que não era para estar, clame ao Senhor, busque a face de Deus, peça a Deus para livrar, peça a Deus para salvar, peça a Deus para enviar os anjos lá, aonde ele estiver, que o Senhor vai enviar os anjos dele lá para arrancar da perdição, da prostituição, do meio errado. Ainda há salvação. Enquanto há vida, há salvação. Ore pela tua família, busque pelos teus familiares, busca pelos teus filhos, busque pela tua casa, porque o Senhor te ouvirá. Amém? Glória a Deus. A palavra hoje falou teu coração da parte de Deus. Glória a Deus. Que o Senhor continue falando com a vida de cada um de vocês. Que o Senhor continue falando com vocês tremendamente. Guarde a palavra no teu coração. Porque a partir do momento que você guardar a palavra de Deus no teu coração, quando vier as lutas, quando vier as tempestades, quando vier as guerras, quando vier os levantes, você vai se lembrar do que Deus disse para você. Aí você vai recorrer a Ele, vai se pegar a palavra e Deus vai te dar livramento, vai te dar vitória. E Deus vai estar contigo aonde você estiver, na luta que você estiver. Amém? Glória a Deus. Jesus abençoe.